Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos. Nessa aula, a gente vai iniciar um estudo de uma linguagem de programação que é bastante interessante, que é a linguagem C e que serve como base, para várias e várias outras linguagens. Então, para a gente conhecer esses elementos principais dessa nova linguagem que a gente vai trabalhar, a gente vai começar fazendo um Hello World. Sempre que a gente começa, a aprender uma nova linguagem é útil. Fazemos um Hello World para entender, quais são os elementos que fazem parte daquela linguagem. Então a gente vai fazer esse programinha que vai imprimir na tela o texto Olá Mundo. Beleza, a gente vai desenvolver o nosso programa aqui em um ambiente chamado de Codecast. Vocês podem acessar esse link aqui que vocês vão ter acesso a esse ambiente aqui onde a gente pode desenvolver os nossos códigos. Então a gente vai começar um código C incluindo algumas bibliotecas. Então aqui a gente vai incluir stdio.h. Então std é de standard, padrão. IO é de entrada e saída. Então é uma biblioteca padrão para a gente ler informações do teclado e gerar dados na tela, ou seja, manipular as entradas e a saída do nosso programa. Diferentemente do Visual, onde a gente não precisava fazer a importação de uma biblioteca em particular, porque a gente já tinha acesso ao Screval e ao Ler automaticamente. Aqui na linguagem C a gente vai precisar importar as bibliotecas que a gente precisa para manipular os nossos programas. Beleza? Todo programa C começa com int main. Então, int main é aqui de onde inicia o seu programa. É similar, quando a gente estava desenvolvendo lá em Visual, similar ao início, fim algoritmo. Então, aqui é onde a gente vai definir o conjunto de passos que o nosso algoritmo precisa para resolver um determinado problema. E aqui também a gente não precisa separar, não tem áreas para a gente separar as variáveis e os passos do nosso programa. Beleza, então vamos para o nosso algoritmo. Então, para gerar um texto na tela, como a gente quer gerar o texto Hello World ou Olá Mundo, então a gente utiliza um comando chamado de printf. Então, print para imprimir, e esse F aqui porque a gente pode imprimir formatado. Então, print gere algum dado na tela, e se precisar formatar, você pode definir qual a formatação, qual a cara desse texto que você quer imprimir. Então, nesse momento particular, a gente não vai precisar de formatação, a gente vai precisar quando a gente for manipular, no caso, alguma variável. Aqui como a gente vai imprimir o texto Olá Mundo, a gente coloca entre aspas duplas e coloca aqui o texto que queremos imprimir, ou seja, Olá Mundo. Eu não vou colocar o acento porque, no caso aqui, como a gente está trabalhando a linguagem C, a gente precisaria também importar uma biblioteca para poder a gente aceitar aqui, no caso, acento. Porque as linguagens tradicionalmente elas são escritas no inglês, como a gente não tem acentuação, então, por padrão, as linguagens elas não aceitam acento. Beleza, então vamos executar aqui esse programa. Então a gente vai executar os passos do nosso programa. Vai começar a partir daqui, então, diferentemente de outras linguagens, onde a gente delimita o início e delimita o fim, aqui você vai utilizar o abre chaves para delimitar o início e o fecha chaves para delimitar o fim de uma construção. Então, o pessoal também costuma chamar de abre bigode, e fecha bigode. E aqui a gente vai ter o conjunto de passos, de execução do nosso programa. Então, quando a gente executar aqui, vai acontecer o que? Ele vai gerar na tela, vai imprimir, o texto Olá Mundo. Então, vamos executar aqui, ó. Vamos ver, foi gerado na tela Olá Mundo. Veja que o cursor aqui ficou na frente. Se a gente quisesse que o cursor, ou seja, quando a gente fosse imprimir outra coisa, aparecesse aqui embaixo. Então a gente pode fazer o quê? Para adicionar uma quebra de linha, a gente coloca um /n. Então aqui a gente vai fazer o quê?
imprimir o texto lá mundo e depois vai imprimir aqui um /N para quebrar uma linha. /N é como se fosse um Enter. Vamos executar, ó. Imprimi o texto lá mundo e o cursor agora foi para baixo. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa introdução à linguagem de programação C. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Obrigado.